cidade ideal existe e responde pelo nome de Levanto. No mapa geográfico aparece na região da Ligúria, a 1 hora de Gênova. É a porta de entrada do Parque das Cinco Terras, patrimônio natural da Unesco. Rochas cultivadas, um mar Mediterrâneo limpo e um santuário de baleias. Na cidade ideal, o prefeito vai trabalhar de bicicleta. E o cozinheiro, o artista, a comerciante, o guia turístico. Aqui se pedala em lugares inesperados. Há séculos, homens desafiam abismos para cultivar a uva. As azeitonas que crescem nesta região estão classificadas entre as melhores do mundo. Também o azeite. A cozinha é irresistível com o molho de alho e manjericão socados. As frituras em puro óleo de oliva extra virgem. Por decreto, a oliveira aqui tornou-se monumento nacional. A recuperação do patrimônio histórico é uma prioridade desejada por todos. Os mármores coloridos explorados na antiguidade deram o nome da cidade a uma cor, vermelho Levanto. O primeiro povoado surgiu em época romana, mas as maiores conquistas são obras muito recentes. Levanto é uma das 70 cidades italianas que adotaram oficialmente as regras do bem viver. A experiência que começou a ser feita aqui 10 anos atrás é considerada tão bem sucedida que é chamada de modelo Levanto. Numa paisagem de rochas e mar, num terreno selvagem e até hostil, 5.000 habitantes tentam construir a cidade ideal, bonita, humana, autossuficiente e lenta. A lentidão é a última tendência italiana que está contagiando a Europa. Conhecemos Levanto e o território do Parque das Cinco Terras pelas linhas de trem à beira-mar, que chegaram no fim do século XIX. Por estradas abertas há apenas 30 anos, as novas construções estão proibidas desde então. E pelas águas protegidas de uma reserva marinha repleta de vida. Entre os nossos novos amigos, o prefeito de Levanto, Maurizio Moggia, tenta explicar como se muda uma comunidade em tão pouco tempo. Fatos históricos deram um empurrão. Até o fim dos anos 80, a maioria da população trabalhava numa indústria de armas perto daqui. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, esse mercado acabou. A cidade iria falir se a prefeitura não tivesse agido rapidamente. Tentamos trazer de volta um modelo de vida dos nossos velhos, das nossas tradições. Fomos procurar no passado a nossa identidade cultural. Levanto possuía a vocação natural para o turismo, mas para criar um turismo diferente, era preciso mudar algo difícil, a forma de pensar. Foi o ex-prefeito quem começou a grande transformação. Enviou uma carta a cada uma das 2.500 famílias de Levanto. Decidi escrever para dizer, quem tem ideia e vontade de investir, nós vamos ajudar. As famílias começaram a transformar as próprias casas em pequenos hotéis, oferecendo cama e café da manhã, e a abrir novos negócios. Era importante impedir que a população abandonasse a cidade, porque turista não gosta só de praia, também quer conhecer o povo com as suas tradições. Cada um fez a sua parte. O chefe Lorenzo Perrone recusou convites para trabalhar em Roma e Milão. Ficou na cidade natal para recuperar pratos esquecidos, como o gatafim, um delicioso pastel recheado com ervas. E o bolinho de bacalhau, que aqui já foi comida de rua. Antigamente se fazia com um cone de papel de pão. Se comia nos bares com vinho branco. Nós, italianos, temos paixão por aperitivos. Temos uma paixão incrível por aperitivo. Luigina Piselli, que produz à mão o melhor pesto genovese de todo o vale, abriu uma loja de delícias locais.
As suas aulas de culinária são muito atraentes. Luigina sustenta que este é o molho mais amado no mundo depois do de tomate. Que delícia! Teve um momento em que a minha filha quis ir embora, mas decidiu ficar. Aqui é bom para crescer os filhos. Eu penso que entre nós, italianos, existe essa vontade de procurar esses gostos do passado. A filha também abriu um pequeno negócio. As 4 gerações da família puderam permanecer juntas. O escultor que viajava pelo mundo desembarcou aqui para ficar. Ho scelto di vivere una vita più raccolta, più lenta, più meditativa. Escolhi viver uma vida mais recolhida, lenta, meditativa. Gosto de andar por aqui de bicicleta. É o meu modo introspectivo de procurar coisas. Pareço um preguiçoso, mas sempre encontro uma ideia para trazer ao ateliê e dar forma. Marco Scaramucci abandonou os trens de alta velocidade, onde era fiscal de passagens, para se tornar guia turístico no mar e na terra. Antes eu fazia uma coisa de que não gostava, mas fazia para fazer feliz uma outra pessoa. Depois decidi ser feliz eu mesmo. Se eu dissesse como fiquei reduzido economicamente, deveria ser estressado. Vendi uma casa e a outra está hipotecada, mas estou feliz e não tenho estresse. Não estresse. Al porto di Genova. Fernando Taddei aprendeu muito cedo o que é ter que partir e sustentar a família. Aos 14 anos foi posto em um navio para lavar pratos a bordo. Era o ano de 49 e o navio levava imigrantes de Gênova para a Austrália. Como quase toda a população daqui, ele é um pequeno produtor de azeite de oliva. A mulher e o filho também ajudam na colheita. Gosto muito de sentir as azeitonas nas mãos. É uma colheita limpa. Se vê o fruto fresco. Às vezes até competimos para colher. De azeitona produz um azeite muito delicado, ideal para acompanhar os peixes. O azeite extra virgem de oliva, já conhecido por ajudar a prevenir as doenças do coração e até alguns tipos de câncer, segundo novas descobertas da ciência, também pode combater a depressão. Novos estudos espanhóis publicados no Jornal da Associação Médica Americana revelaram que o azeite aumenta os níveis de serotonina no organismo, provocando um efeito semelhante ao dos antidepressivos. A Itália é um dos maiores produtores de azeite do mundo e o maior consumidor da Europa. Na busca das tradições do passado, um aposentado por iniciativa própria promoveu uma façanha fazendo cruzamentos de plantas. Franco Andreoni trabalhou na ferrovia de Gênova. Sempre amou as castanhas, fruto que matou a fome de muitas gerações de italianos. Abandonadas nas últimas décadas, as castanheiras daqui tinham virado selvagens. Aos 71 anos, Franco já tornou produtivo. Eu fiz porque foi uma satisfação grande também para mim. A castanha tem muitas vitaminas, mas tantas calorias e é preciso tomar cuidado. Não sou magro, O piquenique com a família de Franco foi um dos bons momentos desta viagem. Experimentamos os pratos de uma cozinha muito simples, a torta de arroz e as receitas com a farinha de castanha. Mais tarde, na doceria histórica, conhecemos a famosa torta Levanto, que atrai muitos turistas. Massa folhada, geleia de damasco, fécula de batata, amêndoas e avelãs para decorar. O secretário de Turismo e Cultura, Paulo Litza, nos convida para dividir com ele o café da tarde. Porque na Levanto de hoje, todos fazem pausa durante o trabalho. Assaporare ogni momento della giornata. Nosso modo de vida é saborear cada momento do dia, com calma. Sentir um perfume, ouvir um barulho, são sensações que conseguimos perceber porque temos esta forma lenta de viver. Un modo di vivere in maniera lenta. É qualcosa próxima della felicità,
Pergunto ao prefeito de Levanto se o que se vive aqui é algo próximo da felicidade. Acho que sim, até porque a grande maioria das pessoas não poderá nunca atingir aquela felicidade falsa da publicidade, do grande sucesso. Aquela é feita para poucos. Acho que a máxima expressão da felicidade é o prazer de estar junto com os outros, ter amigos e poder cultivá-los, degustar um prato especial, um vinho especial. Acho que essa é a extraordinária essência da vida para mim e para todos os levanteses. Que questa é a straordinaria essência da vida. Um banco que administra o que parece faltar a todos, tempo para uma vida melhor. E a beleza das Dolomitas, veja a seguir. Fomos subindo as montanhas do norte, que chegam a mais de 3.000 metros de altura, onde a natureza se manifesta com cores inesperadas. As Dolomitas são rochas dos Alpes italianos que se formaram com um acúmulo de conchas e corais. Por isso, nesta hora da tarde, nos dias de sol, ganham tonalidades que vão do amarelo ao rosa. As Dolomitas tornaram-se patrimônio natural da humanidade e são o maior monumento desta região entre a Itália e a Áustria, onde o tempo dos cidadãos é tão respeitado que chegou à administração pública. 100.000 habitantes de tradição tirolesa estão aprendendo a cada dia a dominar o relógio para aumentar o seu bem-estar. Em Bolzano, cidade que até o fim da Primeira Guerra Mundial pertenceu ao território austríaco, o tempo é visto como uma grande riqueza que precisa ser preservada. Este foi um dos primeiros municípios italianos a criar uma Secretaria de Política Temporal, que já mudou a organização da cidade. O primeiro passo foi monitorar o tempo que a população levava para ir de um lugar ao outro, por exemplo, de casa até a escola dos filhos. Levava muito tempo. A mulher que administra as horas da cidade é Maria Chiara Pasquale. A secretária de Política Temporal informa que várias conquistas foram feitas, como a Quinta-feira Longa, que aumentou o funcionamento do comércio para que os que trabalham fora possam fazer as suas compras sem sacrificar o sábado. Mas o projeto vencedor, segundo ela, foi ter alargado o horário de entrada nas escolas infantis das 7 às 9 da manhã. Assim, os pais podem ter maior tranquilidade para preparar os filhos e não precisam levá-los. Aliás, nem podem. As crianças vão para a escola conduzidas pelos avós vigilantes, aposentados contratados pela prefeitura para acompanhar os pequenos alunos do ensino fundamental, a escola e depois a casa. Sempre li faccio cantare, ridere. Esta vovó vigilante diz que eles estão sempre contentes e que os faz rir, cantar e brincar. Os carros nesta faixa horária desapareceram das ruas. Piano piano sono nate le strade scolastiche. A policial conta que o trânsito foi sendo interrompido aos poucos. As ruas escolásticas, sem a presença de veículos, nasceram em 2002 e hoje pertencem às crianças. Vamos entrar num banco muito diferente dos que conhecemos. Aqui os clientes chegam a qualquer hora do dia. No Banco do Tempo, o dinheiro é o único bem sem valor. Talões de cheque existem também aqui, mas o que se troca é o tempo de cada um e uma habilidade. Senti, ho avuto un problema, devo andare a portare mia mamma a fare qualche... Sabina traz o cachorro para que alguém possa passear com ele, enquanto ela vai ao hospital cuidar da mãe. Pasquale vai consertar esta velha máquina de escrever. Em troca, eu gostaria que alguém fizesse a bainha das minhas novas calças, porque a minha mulher não tem tempo para isso. O que se calcula é o tempo que cada um dedica ao outro, não a qualidade do trabalho. A presidente do banco